Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos chegando ao 12º capítulo do livro Nas Dores Também Brotam as Mais Lindas Flores. E o título desse capítulo é A Nossa Verdadeira Proteção está no altar do nosso Senhor. E eu uso o Salmo 27, verso 12, que diz: Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. A cirurgia já estava bem adiantada, quando de repente comecei a sentir os meus dedos da perna contrária à cirurgia. Isso significava que a anestesia estava começando a passar. Chamei ao médico e lhe disse: Doutor, estou sentindo os meus dedos da perna direita, que seria a perna contrária. Daí ele perguntou: e na perna que estamos mexendo, você sente uma sensação ou é algo dolorido? Na hora eu estava sentindo apenas uma sensação e assim respondi. Mas com poucos minutos, meu Deus, eu comecei a sentir uma dor imensa e disse: está doendo. E rapidamente uma enfermeira veio ao meu socorro e colocou um anestésico no soro, então eu adormeci. Estes anestésicos são imediatos, porque rapidinho faz efeito, são como os pecados em nossas vidas. Eles têm efeito anestésicos. Aquela dor, aquele medo, aquele respeito, tudo vai sendo adormecido pelo pecado. Ele vai entrando devagarzinho, aos poucos, e depois estamos completamente anestesiados por ele. O pecado é uma erva daninha que está alojada em nossas vidas, apenas para danificar e destruir. Assim como eu fiquei anestesiado e não sentia dor alguma, assim ficamos quando não temos cuidado com o pecado. Precisamos e devemos ser atenciosos e alerta com ele, porque a sua finalidade é destruir. O pecado é a desobediência a Deus, e é quando nós não seguimos seu padrão e seus princípios perfeitos. Por causa do pecado, querido, existe então uma separação de Deus e do ser humano. De forma clara está escrito no livro do profeta Isaías: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Assim, somos condenados a morrer. Essa é a grande razão porque existe tamanha maldade no mundo, o pecado. Isso está exatamente em Isaías 59, verso 1 e 2. Queridos, precisamos estar atentos e alerta ao anestésico do pecado, porque ele é fatal. Quem não já ouviu falar do choque anafilático? É exatamente assim que o pecado age em nossas vidas. Ele destrói todo o nosso ser. Jesus mesmo disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Que já não sentiu essa força esmagadora do pecado em nossas vidas? E é interessante, é uma força esmagadora, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A anestesia estava me mantendo sem dor, porém a cirurgia estava acontecendo. Havia cortes, havia hastes de titânio, havia parafusos, pontos e tudo mais, porém tudo estava encoberto pelo anestésico. Mas em algum momento ele passaria, o efeito dele, e a dor viria ainda maior. Ela só estava anestesiada, mas mesmo assim ela era real. O pecado anestesiado nos dá a impressão de que nada está acontecendo. Estamos anestesiados por ele. É como ele, se não estivesse danificando nada, porém o dano vai ficando cada vez maior. É como uma casa que no inverno começa com as infiltrações em sua parede, porém é muito pouquinho, e então nós relaxamos e logo a parede começa a ficar marcada, molhada, mas continuamos a não nos preocuparmos. Então, quando percebemos, a parede já está totalmente marcada e fragilizada pela infiltração. E não demora muito, cai o reboco e, por fim, cai a própria parede. Essa é a ação maléfica do pecado em nossas vidas. Ele chega de forma sutil, devagarzinho, bem lento. É só uma vez, todo mundo faz. É moda, todo mundo faz. O mundo evoluiu, todo mundo faz. Não quero ficar para trás. Enfim,
O pecado é pecado, meu irmão. Ontem, hoje e amanhã vai ser sempre pecado. Ele sempre será o pecado e danoso a nossa relação com Deus e com a vida. Comecei então a retornar do sono, porque comecei a sentir um incômodo nos pontos. Percebi que a cirurgia já tinha acabado, mas era necessário fechar os cortes feitos para que ela acontecesse. Só que a anestesia estava acabando e eu não tinha como aplicar novamente algo para aliviar minha dor. Eu disse: doutor, está doente? E ele respondeu: você tem que aguentar, falta pouco. Mas então eu lhe perguntei: posso gritar? E ele disse: é claro. Então cada ponto era um grande grito, era um grande ai. Depois de alguns gritos, chegamos ao fim. Então o médico responsável veio ao meu encontro, perguntou como eu estava me sentindo. Eu lhe falei bem, mas com algumas dores e meio sonolento. Ele me falou que a cirurgia foi um sucesso e que em breve me daria alta. Me levaram em seguida para o raio-x, fizemos uma chapa da perna e seguimos, fomos para a enfermaria. Eu estava eufórico para ver Kátia. Íamos conversando, eu e o maqueiro, porque lá nós ficamos amigos de todos. É muito interessante e legal isso. Já era mais ou menos o final da tarde quando eu cheguei na enfermaria 12. Vou abrir um parênteses aqui para falar algo que me aconteceu. Por causa da queda e do estresse da mesma, o meu ácido úrico tinha detonado. Então eu estava em crise, em plena cirurgia. Quem sabe o que é a dor de uma crise de ácido úrico entende o que eu estava passando. Até anestesiado, eu estava sentindo dores no tornozelo. Ele já estava bastante inchado, mas ficou a dúvida. Será que foi fraturado? Ou será que foi a queda? Mas eu dizia: meu doutor, é ácido úrico, eu sei. Mas como estava sendo medicado com os anestésicos, para assim a cirurgia, eles acreditavam que ele também serviria para o ácido úrico. Mas eu confesso que às vezes vinha no meu coração: Senhor meu Deus, até o ácido úrico agora, Senhor. E gritava fundo no meu coração: me ajuda, Pai, alivia essas dores. O diabo, querido, não perde tempo para lançar os dardos malignos, que são causadores de danos e dores do corpo e da alma. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como está escrito na carta que o apóstolo Pedro escreveu. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele lança medo, ele lança questionamento, ele lança dúvidas, porque a sua vontade é desestabilizar a nossa fé. E foi assim que ele fez com Eva. Lembra que naquele diálogo da serpente com Eva? Ainda hoje, essa é a estratégia do diabo: nos confundir, nos iludir, trazer dúvidas ao nosso coração. A sua estratégia ainda continua a mesma. Ele lança o seu anzol cheio de iscas ilusórias de prazeres momentâneos e passageiros. Mas, se não tivermos cuidado, somos presas fáceis do diabo. Assim como Adão e Eva, nós somos seduzidos pela aparência, uma aparência agradável do paladar e pela atração dos olhos e o desejo do discernimento. Kátia se aproxima da maca ainda em movimento, toca em mim e diz: Mago, tudo bem, amor? Parece que estou escutando agora a sua voz doce e suave falando ao meu coração. Voz de cuidado e de amor. Eu tinha perdido muito sangue na cirurgia e o meu semblante não estava dos melhores, mas respondi: tudo graças a Deus. Deus é bom. Eu ainda estava bastante sonolento e com muitas dores. Acredite, até mais no tornozelo por causa do ácido úrico do que no próprio resultado da cirurgia. Falei com Kátia e ela se mobilizou com os médicos, com as enfermeiras, mas eles sempre diziam as mesmas: aguardar o parecer do médico principal. A noite foi chegando e já estávamos todos quietos, mas eu estava demais incomodado. Além das dores, algo terrível estava acontecendo. Eu sentia calafrios, eu sentia angústia no coração, eu tinha uns espasmos, sentia falta de ar, era um desconforto profundo, mas sempre orando e clamando a meu Deus, ao nosso Deus. Foi uma noite literalmente de terror, não conseguia dormir nem um minuto, nem sequer um minuto. Com certeza havia uma guerra sendo travada e eu fui atacado espiritualmente, eu não tinha dúvida alguma. Lembra que eu já tinha comentado nos capítulos anteriores dessa minha inquietação, dessa minha luta travada nas regiões espirituais? Literalmente eu não dormia, eu também não conseguia me alimentar direito. Eu estava já alguns dias sem ir ao banheiro. Todas as minhas necessidades eram feitas na cama através de fraldas descartáveis e aparador. Porém eu não conseguia evacuar.
meu psicológico travava com a possibilidade de não estar no banheiro. Como seria? Era pavoroso pensar nisso. Amanheceu e chegaram os primeiros raios do sol, trazendo a certeza de mais um dia abençoado por Deus. Quinta-feira, o primeiro dia após a cirurgia, e nós já estávamos há 5 dias no hospital. Já parecia, meu irmão e minha irmã, uma eternidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Eu estava ali, mas meus irmãos estavam junto comigo, estavam provendo tudo que eu precisava. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou encerrando por aqui esse capítulo de número 12. E amanhã a gente vai para a segunda parte do capítulo 12. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se sempre, o pecado é algo que a gente deve lutar contra ele, porque ele adormece os nossos sentidos e a gente pode ser profundamente esmagado por ele. Levante a cabeça, meu irmão, e diga não ao pecado. Diga sim a Jesus. Fiquem com Deus. Amanhã, parte 2 do capítulo 12, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.